Bom dia, pessoal do segundo ano do Colégio Luma Carolina de São Manuel. Sejam bem-vindos de volta das férias, que vocês possam ter descansado, ter, vamos dizer assim, se reenergizado e que estejam bem para nós retomarmos, para nós recomeçarmos, tá? É ter foco, é ter vontade, é falar assim, eu vou superar tudo isso e eu não vou perder este ano. Eu vou estudar e eu vou me qualificar como se eu estivesse na sala de aula. Então, essa que tem que ser a determinação de todos vocês, tá bem? Então, saudades, né, de estarmos juntos, mas na esperança, na expectativa de que em breve nós poderemos nos reencontrar, tá bem? Então vamos lá. Nós temos aí, para fecharmos a apostila, aulas 23 e 24, que fala dos satélites do nome. Satélites do nome quer dizer tudo que gira em volta do substantivo. O substantivo é sempre núcleo de uma função. Ele é núcleo do sujeito, ele é núcleo do objeto, ele é núcleo do complemento. Então, ele é sempre a palavra mais importante. E então, neste papel, nós vamos ter o adjunta de nominal e os predicativos do sujeito e do objeto, tá certo? Então, aqui, nós vamos começar pelo estudo do adjunta de nominal. O próprio nome diz adjunto, que vem junto do nome. Essa é a leitura literal de adjunta de nominal. Ele sempre está associado ao nome, ele sempre vem em volta de um substantivo. Antes ou depois, não importa, mas sempre agregado a um substantivo. Ele pode vir com preposição ou sem preposição. Quando que ele vai vir com preposição? Quando ele faz a papel de locução adjetiva. Aí na locução adjetiva ele se apresenta com preposição, tá? Caracteriza ou determina o nome. Ele apresenta uma característica, uma qualificação, ou ele, vamos dizer assim, determina esse, o, um, dois. Então, ele está sempre ali, junto com o nome, fazendo este papel de caracterizar ou determinar. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? O nome é sempre o núcleo. O nome é núcleo. Núcleo que vem acompanhado do artigo, o, a, uma. Do adjetivo, bom, rápido, veloz, eficiente, educado, estudioso. Do numeral, 1, 2, 3, primeiro, segundo, metade, dobro, duplo. Do pronome adjetivo, esse, aquele, algum, nenhum. Então, nós vamos ter aqui o pronome também agindo em volta do nome, toda vez que ele acompanha o nome, quando ele substitui, não, tá? Então, nós vamos ter aqui o exemplo, livro, substantivo livro. Então, livro vai ser sempre núcleo. Aí eu vou ter o livro, bom livro, primeiro livro, esse livro, um livro de história. O artigo, o adjetivo, a locução adjetiva, o numeral, o pronome adjetivo. Então, tudo que vem em volta do substantivo, tudo que vem ali de mãos dadas com o substantivo, nós chamamos adjunto adnominal, certo? Então, não tem verbo, não tem a presença nem a pergunta de verbo. Adjunto adnominal, ele é circunscrito ao substantivo. Por isso que fala que ele é satélite do nome. Ele vem sempre em volta do substantivo, tá? Não importa, ele pode tanto fazer parte do sujeito, como pode fazer parte do predicado. Ele não se liga a verbo, mas ele pode fazer parte do objeto direto, ele pode fazer parte do objeto indireto. Se aquela função sintática for expressa por mais de uma palavra e em volta dela
vier artigo, vier adjetivo, vier pronome, vier numeral, essas palavras que estão em volta do nome, adjunto, adnominal, tá? Por exemplo, o meu primeiro livro de histórias possuía muitas fotos belas e coloridas. Então, vocês veem, o meu primeiro livro de histórias é o sujeito. Esse sujeito tem como núcleo livro, núcleo do sujeito, livro. Aí, o que vem em volta de livro? O artigo o, adjunto adnominal. Ó, adjunto adnominal. O pronome meu, adjunto adnominal. O numeral primeiro, adjunto adnominal. A locução adjetiva de histórias, vamos pôr assim, adjunto adnominal. Então, todo o sujeito apresentou um único núcleo que compõe o sujeito simples, que vocês já conhecem, e todos aqueles que vieram em volta do sujeito vão se constituir em adjuntos adnominais. Mas pode ter no predicado também? Pode. Possuía o quê? Muitas fotos belas e coloridas. Tudo isso é objeto direto. Qual o núcleo desse objeto direto? Fotos. Núcleo do objeto direto. Fotos. Aí, o que vem em volta desse núcleo? Muitas, um pronome, belas, um adjetivo, coloridas, um adjetivo. Então, muitas vai ser adjunto adnominal, belas vai ser adjunto adnominal, coloridas vai ser adjunto adnominal. Entenderam? Então, não importa qual a função, a ligação é sempre com o substantivo. E as classes gramaticais que rodeiam o substantivo vão fazer sintaticamente o papel de adjuntos adnominais. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Agora eu vou dar uma pausa para nós trocarmos a lousa para fazermos os predicativos, tá ok? Turminha, continuando, ó. O segundo momento que nós estudamos os satélites do verbo seria o caso do predicativo. O predicativo, ele é também sempre associado ao nome, está sempre dando uma característica, uma qualidade ao nome substantivo. Ele pode se apresentar com ou sem preposição, geralmente é sem a preposição, mas ele vai fazer essa conexão por meio de um verbo, ou seja, o predicativo do sujeito ou do objeto, ele está sempre no predicado, ele nunca vai fazer parte do sujeito. Por quê? Porque ele está conectado a algum tipo de verbo, algum tempo verbal, algum significado do verbo que vai interferir na leitura do predicativo. Também caracteriza ou determina o nome, só que é por um momento mais específico, que está caracterizado pelo tempo verbal, e ele pode estar associado ao sujeito ou ao objeto. Então, nós vamos ter o que se chama predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Então, comecemos pelo predicativo do sujeito. Ele vai estar, primeiramente, associado a um verbo de ligação. Então, toda vez que vocês tiverem um verbo de ligação, automaticamente vocês têm um predicativo do sujeito. Então, eu nunca falo em objeto para verbo de ligação. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, indicando estado ou característica ou qualidade. Então, quando eu digo assim, as pessoas estão preocupadas com a crise, o estado delas é de preocupação. De quem? Das pessoas. Pessoas é o sujeito, portanto, preocupadas está falando do sujeito, vai fazer a função de PS, predicativo do sujeito. Então, toda vez que houver um verbo de ligação,
eu não tenho objeto, eu tenho predicativo do sujeito, característica ou estado do sujeito. Tanto que ela vai sempre concordar, o predicativo do sujeito sempre concorda com o núcleo do sujeito. Aí que a gente fala concordância nominal. Mas ele pode também ser construído com verbo intransitivo ou transitivo, direto, indireto, direto e indireto. Então eu vou ter aqui, os alunos chegaram animados. Chegar é um verbo intransitivo, ação completa. Animados está falando de quem? De alunos, portanto, predicativo do sujeito. Eles dão uma qualidade para o sujeito, por isso, predicativo do sujeito, certo? Então, com o verbo intransitivo, eu posso ter predicativo do sujeito. Vejamos agora aqui com um verbo transitivo direto. Os alunos fizeram. Fizeram o quê? O exercício. Qual o estado deles? Confiantes. Confiantes não é exercício, confiantes são os alunos. Então, até a concordância nominal dá a dica para nós de que confiantes está se reportando ao núcleo do sujeito, que é alunos. Portanto, ele é um predicativo do sujeito. Outro exemplo, os alunos assistiram ao vídeo interessados. Sujeito, os alunos. Assistiram a quê? Verbo transitivo indireto. Ao vídeo, objeto indireto. Mas interessados não está falando do vídeo. Interessados está falando dos alunos. Alunos é sujeito, portanto, interessados é um predicativo do sujeito. Outro exemplo. Os alunos entregaram a redação ao professor confiantes. Os alunos é sujeito. Entregaram o quê? Verbo transitivo direto e indireto. A redação, objeto direto. Ao professor, objeto indireto. Mas confiantes não está falando nem de redação, nem de professor. Está falando de alunos. Por isso, é um predicativo do sujeito. Tá certo? Então, eu posso ter predicativo do sujeito com verbo de ligação, com verbo intransitivo, com verbo transitivo direto, com verbo transitivo indireto, com verbo transitivo direto e indireto. Tá certo? Desde que a característica, o estado, esteja falando do sujeito da oração, ele vai ser classificado como predicativo do sujeito. Então, notem que esse adjetivo, esse predicativo, ele está sempre concordando em gênero, masculino, feminino, número, singular e plural, com o sujeito. Pessoas preocupadas, alunos animados, percebem? Então, a concordância também é uma dica aí para nós descobrirmos a qual palavra, aquele adjetivo que dá essa característica ao estado, ele está associado. Agora, no caso aqui, predicativo do objeto. Por quê? Os alunos consideraram o simulado difícil. Quem? Alunos, sujeito. Consideraram o quê? Verbo transitivo direto. O simulado, objeto direto. O que tem o simulado? O simulado foi difícil. É como se tivesse um verbo de ligação embutido aí. Eles consideraram que o simulado foi difícil. Então, nós vamos ter aqui difícil, não está falando de alunos. Veja, não concorda com alunos. Difícil está falando do simulado. Então, ele se chama predicativo do objeto, tá? Especificamente do objeto direto, mas na maioria das vezes vem só escrito como predicativo do objeto. É um estado ou qualidade do objeto direto da frase e não do sujeito. Essa é a grande diferença entre predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Ficou faltando só uma partezinha aqui de atenção, então nós vamos dar outra pausa para nós trocarmos a louça, tá certo? E
darmos a finalização da aula, tá bom? Turminha, voltando para concluirmos. Então, atenção para essas duas situações. Existem alguns verbos específicos que se associam ao predicativo do objeto. Quais são eles? O verbo julgar, achar, considerar, eleger, nomear, encontrar, deixar, seguidos de um objeto direto e em seguida uma característica desse objeto que vai gerar o predicativo do objeto. Então, esses verbos, quando vocês virem esses verbos, vocês já fiquem desconfiados de que possa existir predicativo do objeto. Por exemplo, os turistas consideraram o quê? O lugar. O lugar era lindo. Lindo é uma característica de lugar. Então, nós vamos ter aqui o predicativo do objeto direto, lugar. Tá certo? Outra coisa para a qual vocês têm que também prestar atenção é que, às vezes, no predicativo do objeto, se gera uma situação de ambiguidade. Eu não sei se ele está falando isso ou se ele está falando aquilo. Por exemplo, os turistas deixaram o hotel sujo. O que eu entendo? Eles que sujaram, o hotel estava limpo e eles que deixaram o lugar sujo, então sujo seria um predicativo do objeto, ou eles saíram do hotel porque o hotel estava sujo. Eles deixaram o quê? Aquele hotel sujo. Eles não gostaram. O hotel era sujo, então eles foram embora. Então, a ambiguidade, muitas vezes, ela é trabalhada na leitura do predicativo do objeto, porque tanto eu posso entender que deixar é transformar o lugar num lugar sujo, aí eu teria um predicativo do objeto. Ou eles foram embora, deixaram aquele lugar porque era um lugar sujo. Então, aí vocês têm somente um objeto direto. Deixaram o quê? O lugar sujo, o sujo lugar. Tá certo? Então, aí nós estamos fechando a primeira parte dos termos ligados ao nome, então envolvendo adjunta de nominal, tudo que circula em volta do substantivo, e envolvendo predicativo do sujeito, predicativo do objeto, que seriam estado ou qualidades do sujeito. Lembrando, o adjunta de nominal tanto pode estar no sujeito como pode estar no predicado. O predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto vão estar sempre no predicado. Tudo bem? Então, as atividades em classe, página 49, fechando a apostila, o exercício de 1 a 6. E no plural, a tarefa mínima e complementar referente a este capítulo. Certo, pessoal? Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem se manifestar, tá certo? Façam as atividades, vocês assistindo às aulas, entendendo o passo a passo da análise sintática e fazendo os exercícios, vocês não serão prejudicados, tá ok? Um beijo grande para vocês, uma boa semana, um bom estudo, fiquem com Deus, até a semana que vem. Beijo para vocês.